Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais importantes mesmo do direito constitucional, o poder constituinte. Vamos pensar nele como a força motriz, sabe? Aquela autoridade máxima que está por trás de qualquer Constituição e que define as regras do jogo para um Estado inteiro. Para quem estuda direito ou já atua na área, dominar esse tema, olha, é simplesmente essencial. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo a origem desse poder, depois diferencia as suas formas, explora os limites da mudança, vê quem fiscaliza tudo isso e, no final, a gente reflete sobre aquela tensão clássica entre manter a Constituição estável e, ao mesmo tempo, adaptá-la aos novos tempos. Para entender de verdade o poder constituinte, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para a Revolução Francesa, que foi o verdadeiro caldeirão de ideias onde essa teoria nasceu. A grande questão que deu o pontapé inicial para tudo isso foi, ok, se a Constituição é a lei suprema, quem ou o que dá a ela essa supremacia toda? A resposta, curiosamente, não está na lei, mas em algo que vem antes dela. E aqui está a resposta. O poder constituinte nada mais é do que a manifestação da vontade soberana de um povo. É uma força política que existe antes mesmo do direito, e é ela que estabelece a ordem jurídica de um Estado. O grande nome por trás dessa teoria foi o Abade Sieyès. No meio daquele furacão que foi a França de 1789, ele fez uma distinção que mudou tudo. Existe um poder que cria a ordem, que é o poder constituinte, e existem os poderes que são criados por essa ordem, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. A ideia pegou fogo. E o terceiro Estado, que representava o povo, se declarou uma Assembleia Nacional Constituinte e tomou para si a tarefa de fundar uma nova França. Bom, a partir dessa ideia do Sieyès, a teoria foi se desenvolvendo e hoje a gente reconhece que esse poder tem duas faces bem distintas. Vamos ver como elas funcionam na prática. A diferença aqui é bem clara, né? De um lado a gente tem o poder originário, que é a força que chega e cria uma Constituição do zero. Do outro lado tem o poder derivado, que é uma ferramenta que o próprio poder originário cria para permitir ajustes e reformas com o passar do tempo. Pensa assim, um é o arquiteto que projeta o prédio, o outro é o engenheiro que faz as reformas. O poder originário, então, ele é inicial, autônomo e, juridicamente falando, ilimitado. Ele não segue regra nenhuma porque, na verdade, é ele quem cria as regras. São aqueles momentos de ruptura histórica, sabe? Tipo o processo de redemocratização do Brasil, que resultou na nossa Constituição de 1988. É um poder de fato, um poder político que se impõe e funda uma nova legalidade. Agora, o poder derivado, ou reformador, como o nome já diz, ele joga dentro das quatro linhas. Ele é uma criação do poder originário. É a própria Constituição que diz como, quando e até onde ele pode ir. Ou seja, ele é limitado, condicionado e, o mais importante, tudo o que ele faz pode sim ser fiscalizado pelo Poder Judiciário. E já que a gente falou em limites, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Porque veja bem, uma Constituição não pode ser alterada de qualquer jeito. Existem proteções muito importantes. A peça central aqui é o conceito de cláusulas pétreas. Pétreo vem de pedra, ou seja, são normas tão importantes, tão essenciais para a identidade da Constituição, que o próprio poder originário as protegeu de qualquer tentativa de mudança ou abolição. Elas são, literalmente, o coração do sistema. E o que foi que o Constituinte de 1988 considerou tão essencial assim? Tá aí. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Nenhuma emenda constitucional pode sequer tentar a abolir esses pilares. É o nosso núcleo duro, intocável. E não é só o conteúdo que tem limites, não. O procedimento também é super rígido. O caminho para aprovar uma emenda constitucional é, de propósito, muito difícil. Exige um baita consenso político, tem que passar em 2 turnos na Câmara e no Senado e ter a aprovação de no mínimo 3/5 dos parlamentares. Isso tudo é para garantir que qualquer mudança na nossa lei maior seja muito, mas muito bem pensada. E tem mais barreiras. Existem os limites circunstanciais, que basicamente congelam qualquer reforma em momentos de crise institucional grave. Isso evita oportunismos. Existem também os limites temporais, que algumas constituições antigas tinham, tipo uma quarentena para a nova Constituição. E, por fim, os limites implícitos, que protegem as próprias regras do jogo. Com um monte de regras e limites tão rígidos assim, é claro que surge uma pergunta fundamental sobre como isso funciona na prática.
Afinal, quem fica de olho para ter certeza de que o poder derivado não vai passar dos limites e invadir aquele núcleo protegido da Constituição? Aqui no Brasil, esse papel de guardião, em última análise, cabe ao Supremo Tribunal Federal, o STF. É ele quem dá a palavra final se as leis e até mesmo as emendas estão de acordo com a Constituição. O nome desse mecanismo é controle de constitucionalidade. A lógica por trás é bem simples. Se a Constituição é a norma suprema, nenhuma outra norma que está abaixo dela pode dizer o contrário. E esse controle só faz sentido porque a nossa Constituição é do tipo rígida, ou seja, ela é mais difícil de ser alterada do que as leis comuns. No nosso sistema, esse controle aparece de duas formas principais. Primeiro, o controle difuso, em que qualquer juiz, em um caso concreto, pode deixar de aplicar uma lei se achar que ela é inconstitucional. Mas essa decisão vale só para as partes daquele processo. E segundo, o controle concentrado, que é feito principalmente pelo STF. Aqui, o objetivo de uma ação, como a famosa ADI, é justamente declarar que uma norma é inconstitucional e essa decisão vale para todo mundo. Então, o ponto central aqui é o seguinte: sim, uma emenda à Constituição pode ser declarada inconstitucional. Se o Congresso não seguir todo o processo direitinho, ou se o conteúdo da emenda bater de frente com uma cláusula pétrea, o STF pode e deve invalidar essa alteração. Ele está, nesse caso, protegendo a obra do poder constituinte originário. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma reflexão final, que está no coração de todo o debate sobre direito constitucional. Essa frase resume perfeitamente o desafio. Uma Constituição precisa ser um pilar, um ponto de estabilidade, uma referência que dura. Só que, ao mesmo tempo, a sociedade muda, novos desafios aparecem e a lei fundamental não pode virar uma peça de museu, completamente desconectada da realidade das pessoas. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Será que essas cláusulas imutáveis são uma muralha essencial para proteger os valores fundamentais da democracia? Ou será que em algum momento elas podem acabar virando uma âncora que impede a sociedade de evoluir como gostaria? A resposta para essa pergunta define o equilíbrio delicado entre a segurança do que já foi construído e as necessidades do futuro.